Bom dia a todos. Nós estamos aqui, então, para prestar alguns esclarecimentos a todos os órgãos de imprensa e à sociedade manauara a respeito de uma operação que o Ministério Público do Amazonas, por delegação do Procurador-Geral de Justiça, doutor Alberto, deu ao GAECO, ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que vinha apurando desvios de verbas, crimes contra a administração pública do município de Urucurituba, no nosso estado do Amazonas. E, como resultado de uma longa investigação, foram feitas hoje pela manhã, a partir das 6 da manhã, prisões, tanto na cidade de Manaus, quanto no município de Urucurituba e Itacoatiara, e serão, então, dado continuidade, como desdobramento da investigação, às demais apurações. Ressaltamos que o Ministério Público do Amazonas tem o firme propósito de continuar o que sempre veio fazendo no combate ao crime organizado e à corrupção no estado do Amazonas. O detalhamento dessa operação eu vou passar agora para os colegas, em princípio para o doutor Armando, deixando claro à sociedade amazonense que tudo que o Ministério Público está fazendo e vem fazendo é sempre respaldado na legislação e na ordem. O Procurador-Geral de Justiça, doutor Alberto, teve esse compromisso desde quando se dispôs a ser o presidente, o diretor, o dirigente máximo da nossa instituição, de garantir que a sociedade amazonense tivesse um grande parceiro nesta luta contra a corrupção. Então, eu passo agora ao microfone para os detalhamentos da operação ao doutor Armando Gurgel. Muito obrigado, doutor. Um bom dia a todos. Meu nome é Armando, sou promotor de justiça componente do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, e nós vamos passar alguns detalhamentos acerca do que levou o Ministério Público a realizar essa operação, fazer os pedidos judiciais que foram também acolhidos pelo Poder Judiciário, possibilitando a realização no cumprimento dos mandados judiciais. Também é preciso que se diga que aqui não está sendo feito nenhum juízo completo, definitivo, de mérito acerca de quem é culpado e inocente, que não cabe ao Ministério Público fazer isso. O Ministério Público tem como função, a partir do convencimento dele, da opinião dele acerca dos fatos, levar o convencimento dele a juízo, mas as pessoas só são consideradas culpadas ou condenadas após o devido processo legal, eventualmente, de acordo com a sorte que vão ter no devido processo legal. Bom, iniciando aqui a exposição dos fatos, que de forma bem resumida, o que nos levou a atuar, que diante de algumas denúncias de que estariam ocorrendo alguns desvios em licitações ou direcionamentos em licitações, iniciou-se então a investigação por parte do Ministério Público e de plano observou-se que, já muito na análise inicial de alguns fatos, que o presidente da comissão de licitação de Urucurituba, o senhor Ivonei, ele era casado com o Joeli, que tinha uma empresa, também de nome Joeli, com uma empresa que passou, então, procuração para o próprio senhor Ivonei, presidente da comissão de licitação, e essa mesma empresa já ganhou um procedimento licitatório, o pregão número 7 de 2019. E, então, que já configuraria de plano em si uma demonstração clara e no próprio seio de um órgão responsável pelas licitações, de algum direcionamento nas licitações, tendo em vista que ele tinha, a empresa era da própria esposa e ele ainda tinha procuração para atuar pela própria empresa. Também foi observado que era uma denúncia mais direta, um pouco mais, digamos assim, ostensiva na cidade, a participação da empresa XF Ramos na coleta de lixo. Agora, essa empresa também de plano, ao analisar o cadastro dela no CNPJ, se observa já bem ostensivamente que no CNAE dela, como nós chamamos, que é o Cadastro Nacional de Atividades das Empresas, não constava a coleta de lixo, apesar dela estar realizando a coleta de lixo na cidade.
Também não foi observada a presença de funcionários no CAGED, como que uma empresa prestadora de serviços também não teria nenhum funcionário registrado, o que seria, inclusive, necessário para observar, dentro da própria habilitação, irregularidade da empresa no procedimento licitatório. Mas as investigações continuaram e também chegaram algumas documentações do Tribunal de Contas do Estado, que também já havia observado alguns vícios no procedimento licitatório de 2017, já desde 2017, que era a ausência de parecer jurídico, não havia homologação e adjudicação do objeto da licitação, mas havia o contrato assinado, e também observou-se que não havia a designação de um servidor para acompanhar e fiscalizar o contrato, que é praxe em todo contrato travado com a administração, é designado um servidor para fazer isso. Então, não havia ninguém designado para isso. Isso chamou bastante atenção, então o Ministério Público, de forma velada, realizou diligências de campo, a partir do nosso núcleo de diligências da Coordenadoria de Apoio e Combate ao Crime Organizado, e lá no local foi observado que existiam 4 veículos realizando a coleta de lixo, 2 deles sem placa e 2 com placa. Também já chamou bastante atenção veículos prestando coleta de lixo sem estar com placa, realizando contratos, dando execução a contratos públicos. Dos veículos que apresentavam placas, nós encontramos já que um dos veículos pertencia a uma pessoa que era pai também de um outro contratado da prefeitura, mas não era da empresa contratada para a coleta, que já chamou a atenção também de haver toda uma trama para escamotear a realização desse contrato. Um outro veículo que era utilizado, ele pertencia à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Como um veículo da própria Secretaria Municipal de Meio Ambiente estaria sendo utilizado para o cumprimento de contrato que um particular tinha sido contratado para fazer, né? O outro caminhão, que também foi observado realizando o serviço, estava sem placa, possivelmente retirada para não chamar muita atenção, já que também neles tinha estampado um adesivo do Programa de Aceleração do Crescimento, portanto, havia sido adquirido com recursos públicos. Um outro caminhão, que era usado na coleta, estava sendo, no caso, ocupado por uma pessoa sem uniforme e a outra com o uniforme da Secretaria Municipal de Infraestrutura, indicando que também o corpo de servidores não seria também da empresa, não bastasse os veículos. E em outra diligência observou-se que as pessoas que coletavam lixo na rua estavam fardados com fardas da prefeitura e não alusivas à empresa. Feito isso, também foram ouvidos algumas dessas pessoas envolvidas na coleta de lixo e observou-se a informação de que elas, na verdade, estariam recebendo diretamente do município também, segundo declarações delas. Uma delas, inclusive, chegou a declarar que recebia seu salário, seu dinheiro, diretamente no gabinete do prefeito, enquanto a equipe dela recebia no banco, na instituição financeira, mas os pagamentos eram efetuados pelo município e não pela empresa que teria sido contratada. Então, o cenário era de completos indícios de que uma empresa que deveria estar prestando o serviço de coleta de lixo, ela tinha sido contratada, estava recebendo, mas quem prestava o serviço, na verdade, era o município. Noutra linha de investigação, também ainda, dos mesmos fatos, mas também num outro plano, se descobriu que havia também contratos firmados com 2 empresas, a Neolimar Melo, ME, e também a ADC Melo, ME. 2 empresas que são de propriedade de filhos da secretária municipal de finanças, também alvo da operação, e com relação à qual também foi cumprido o mandado de prisão contra a mesma. Essas pessoas realizaram diversos contratos com o poder público. Também foi possível observar que a professora concursada e também diretora da Escola Municipal de Janira Neves de Lima, a senhora Gracilene, ela era também proprietária do posto Joca.
que mesmo sendo servidor e sendo dona do posto, acabou vencendo alguns dos contratos, algumas das licitações para fornecimento de combustível. O contrato 6 de 2017, por exemplo, no valor de R$ 3.127.500 para fornecimento de combustível. No ano de 2018, deram uma economizada, caiu bastante para R$ 1.200.000, e agora em 2019 nós tivemos já no valor de R$ 1.287.000. Posteriormente também foi identificado, só um instante, que além da Gracilene, da senhora Gracilene ser servidora, como professora concursada e diretora de uma escola municipal, o presidente da comissão de licitação, como já afirmado, aquele que tinha a esposa com a empresa e que ele tinha procuração, e vencedor essa empresa de certame licitatório, o Ivonei, ele é casado, a esposa dele, a Joelle, que teria a empresa, é justamente filha da própria senhora Gracilene, mostrando um aspecto muito familiar da administração pública de Urucurituba. Além disso, nós temos também a presença de Edival, que também é servidor da comissão de licitação e irmão da senhora Gracilene, mostrando que está tudo realmente em família, né? Em 30 de 8 de 2019, a senhora Gracilene saiu da empresa, né? A empresa Posto do Joca, mas continuou tudo em família porque o marido dela assumiu a empresa, que também mantém contratos, continua mantendo contrato de fornecimento de combustível, que é o senhor Josenir de Castro Souza. Mudou, inclusive, o nome da empresa para Josenir de Castro de Souza e Companhia Limitada. Então, diante disso, o Ministério Público vislumbrou a presença e sustentou perante a Justiça de uma organização criminosa que se sustenta justamente com recursos de Urucurituba, em prejuízo da sociedade de Urucurituba, formado justamente pela presença do prefeito no topo dessa cadeia aí, sustentando toda essa série de contratações, de nomeações desses servidores que entre si já realizam todas essas situações. Foi observada evoluções patrimoniais expressivas e algumas transações que indicavam a presença dele nessa situação, que foram também sustentadas perante o Poder Judiciário, e um exponencial crescimento patrimonial, principalmente do seu irmão, José Júlio, que não tinha ganhos para ter a exponencial movimentação patrimonial que ele apresentou nos últimos tempos, casando justamente com todo esse aspecto familiar, digamos assim, da Prefeitura de Urucurituba. E hoje ainda o José Júlio, ele é representante do município de Urucurituba, aqui em Manaus. A senhora Eliana também foi vislumbrada como membro dessa organização criminosa, porque era secretária de Finanças e era responsável pelos pagamentos. E o senhor Ivonei, como dito, já também era o presidente da comissão de licitação, e ainda mantém o vínculo com a empresa que ganha algumas das licitações. Foram observados, como dito aqui, algumas situações de movimentação financeira, que nós não podemos entrar em detalhes, que vinculariam também essas pessoas. Na atualidade, nós podemos também colocar que, apesar dessas investigações dizerem respeito à fase de 2017, nós estamos acompanhando essas situações, não só desde quando iniciaram-se as denúncias aos fatos de 2017, mas 2017, 2018, 2019, e se observa que esse mesmo grupo se sustenta ainda na administração pública do município de Urucurituba, haja vista que houve a reeleição do prefeito, conhecido como Sabugo, o senhor José Claudenor, e todos esses contratos vêm prosperando e sendo prorrogados, aditivados e continuando tudo em família.